a nossa gratidão ao bondoso Deus. Sempre eu considero um grande privilégio poder reunir a igreja, o povo de Deus, para com alegria servirmos ao Senhor. Há uma fidelidade que devemos ter para com reuniões na casa de Deus. Somos desafiados a isso e Deus se alegra quando nós estamos celebrando com júbilo perante Ele, com brados de alegria. Como o Salmo 100 tão bem coloca isso para nós em nossos corações. Hoje à noite nós temos também o privilégio, a oportunidade de ter o irmão Felipe, que já nos auxilia ensinando na Escola Bíblica Dominical. É um bom início para treinar, para se envolver na obra, ensinando. Quando nós nos entregamos a ensinar, aprendemos de maneira dobrada, 2 vezes mais, não é? Isso é muito bom. E hoje eu vou convidá-lo agora para chegar e para pregar o que Deus colocou no seu coração a nós nessa noite e também ao pessoal da transmissão, a quem eu saúdo com a graça e a paz do Senhor, porque o pessoal da transmissão começa a nos acompanhar agora. Eu quero crer que seja uma noite abençoada e que o irmão Felipe seja um instrumento usado, capacitado, dirigido, conduzido por Deus. Pode chegar, irmão. Você vem por aqui, eu vou por ali. Pode vir. Tá? Deus o abençoe e use-o. Amém. Como é do propósito. Você vai querer microfone? Eu coloco para você aqui. Sim, por favor. Eu ia segurar, mas pode deixar assim. Você quer segurar? Você que sabe. Tira então. Alô. Alô, som. Bom, boa noite a todos. Boa A paz noite. do Senhor. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. Que a palavra de Deus possa entrar no nosso coração. Amém. E trabalhar na nossa vida. Abra comigo Mateus, capítulo 22. Deixa aberto aí por enquanto. Nós vamos orar primeiro. Curva sua cabeça, feche seus olhos, oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Todo-Poderoso, nós aqui na sua casa, na sua presença, queremos estar diante de Ti, agradecidos por este momento, ó Deus. Te agradeço também Sim. pela oportunidade de estar pregando da sua palavra. É um privilégio. Amém. E que os irmãos possam sair daqui edificados. Amém. Amém. Deus, também que o Senhor cresça e que eu diminua, Pai. Amém. Em nome de Jesus, que o Senhor, a sua mensagem é mais importante hoje à noite. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana passada eu estive meditando, pedindo para Deus me mostrar, Deus, qual mensagem eu vou levar para a igreja, qual mensagem eu irei apresentar. Já que a igreja ela gosta de ouvir palavras bem elaboradas, né? Pregações bem sólidas, né, do pastor. Então, eu tive meditando sobre isso. Deus, qual mensagem eu vou levar para a igreja? Então, abrindo a
a internet, YouTube, para assistir pregações, como de costume fazer, né, toda semana, eu me deparo com um tema interessante, um tema também oportuno, que falou comigo e espero que fale com vocês também, baseado nesse tema que eu vi, que eu assisti, também possa falar com cada um de vocês. Amém. Amém. Como vocês sabem, nós estamos numa época em que nunca se ouviu antes falar, como agora, falar sobre o amor próprio. O amor próprio. Você deve se amar, em primeiro lugar, se cuidar da sua saúde, cuidar da sua energia, das suas amizades, colocando isso em primeiro lugar. Em todo lugar é propagado isso. Na internet, redes sociais, novelas também, cinema, música, em que você deve se cuidar em primeiro lugar, se amar em primeiro lugar. Né? Isso tem sido muito propagado e chega a um ponto extremo, né, de amor próprio, que ao invés de a Bíblia chamar de amor próprio, acaba sendo egoísmo, egocentrismo, né, da nossa parte, por exagerar tanto em nos colocar em primeiro lugar. Chega até a virar uma idolatria, por exemplo. Sim. Idolatria disfarçada de amor próprio. Essa é a verdade. Né? Então, a gente tem ouvido muito sobre amor próprio. Porém, a gente pouco ouve falar sobre amar a Deus. Né? O mundo, às vezes, até foge desses valores cristãos, dos mandamentos de Deus, de amar a Deus. Pouco se ouve falar sobre amar a Deus. Você tem amado a Deus? Se a gente é ensinado a amar nós em primeiro lugar, colocar Deus em segundo plano. Mateus capítulo 22 diz assim: então, deixa eu ver aqui o verso 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o mandamento, o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Aqui nesse cenário, Mateus capítulo 22, pouco depois, no versículo 26, Jesus seria entregue para os romanos, seria traído, seria crucificado. Então, esse é o cenário aqui. E aqui você vê Jesus ensinando para a multidão. Aqui ele começa a falar em parábolas. Ele volta, na verdade, a falar em parábolas. Ensinando sobre o reino de Deus. A parábola é um meio mais fácil das pessoas, de nós, entendermos sobre o que Jesus quer dizer sobre aquilo, né? Para não dificultar. Os saduceus, as pessoas que estavam ouvindo, se maravilhavam da doutrina de Jesus. Que a Bíblia fala que ele pregava como quem tem autoridade. Então ele pregava com tanta autoridade e tanta sabedoria que as pessoas admiravam aquilo. Admiravam como ele pregava. Nunca tinha se ouvido, acho que nem Salomão, em toda a sua glória, né, usava palavras tão bem colocadas como Jesus. Então ele ganhou admiradores aqui. Sabia quando você se posiciona, essas duas coisas podem acontecer. Você vai ganhar admiradores ou as pessoas vão te odiar também. Isso pode acontecer. Aqui nós temos dois partidos que não foram muito com a cara de Jesus. A saber, os fariseus e os saduceus. Quem que eram os fariseus? Um grupo religioso. E era um grupo religioso muito influente, por vez. Né?
E eles eram defensores veementes da Torá, da lei de Deus, do Pentateuco. E ele era visto pelo povo como um povo santo, um povo diferente, um povo intocável. E eles achavam, os fariseus achavam que a justiça vinha por cumprir regras. Eles criavam regras lá. Então eles achavam que a justiça de Deus vinha por eles cumprir essa regra. Quem eram os saduceus? Um grupo menor, porém muito poderoso politicamente. Até porque eles tinham aliança muito forte com Roma. Roma, que dominava aquela época, né? Eles não acreditavam na ressurreição e aceitavam somente o Pentateuco, escrito por Moisés. Tanto fariseus como saduceus criticavam Jesus. Eles viviam fazendo perguntas para Jesus para tentar pegar Jesus em alguma coisa e descredibilizar Jesus. Eles odiavam Jesus. Eles queriam pegar Jesus em alguma coisa. Aqui em Mateus capítulo 22, após Jesus falar da parábola das bodas, vem os fariseus e pergunta sobre a questão dos tributos. Jesus responde com sabedoria. Depois então vem os saduceus, né, falar sobre ressurreição, da mulher que ela casou, o marido não teve filho, tinha que deixar descendência, né, naquela época. Aí tinha um irmão, casou com outro irmão, não deixou descendência. Jesus também respondeu com sabedoria, a multidão se maravilhou da sua doutrina. Só que no verso 34, começa os fariseus fazendo uma outra pergunta. Aqui seria, então, a última pergunta. A Bíblia relata que seria a última. Eles não iriam mais fazer pergunta nenhuma, porque Jesus ia cortar isso de vez. Jesus fez uma pergunta para eles, não soube responder. Então seria a última pergunta deles. E a pergunta era, verso 36, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Será que eles não sabiam que Jesus ia responder, já que Jesus era conhecedor da palavra de Deus? Qual é o maior mandamento? Jesus, ele sabia que eles estavam tentando colocar uma pegadinha para Jesus, para ele. Mas Jesus responde naturalmente. Vocês querem saber? Então, vou responder. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O dever de amar a Deus de todo o nosso ser é a finalidade da vida. E o que significa amar? Às vezes a pessoa tem uma percepção errada do que é amor. Amor, será que é o marido chegar na esposa e falar, oh, bem, te amo? Não. Porque a Bíblia fala, não amemos só, nem de língua, só de palavras, nem de palavras, mas de fato, de verdade. De verdade, né? Então, amar é você se doar o seu tempo. Quando você ama, você quer passar junto com a pessoa que você ama. Né? Então, esse é o significado de amor. Deus, por amar o seu filho, o que ele fez? Por amar o mundo, o que ele fez? Deu o seu filho. Pegou o seu filho, o único filho, por nós, né? Por cada um de nós. E isso é amor. Amor não é só falar que ama, mas realmente fazer. E já que a finalidade da vida é amar a Deus, no que consiste esse mandamento? Esse primeiro mandamento? O que Deus quer? O que consiste amar a Deus? Primeiro, amar a Deus.
Amar a Deus é você observar a palavra do Senhor. Amém. Eu dividi em duas partes esse tópico, esse ponto. Que primeiro é conhecer a palavra de Deus. Não tem como você, por exemplo, amar alguém que você não conhece. Então, nós precisamos primeiro conhecer. Não tem como praticar também se não conhecer. João 14. Do 16, eu vou ler aqui. Diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, pois vós o conheceis, porque ele habita convosco, estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-se a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Amém. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas o Pai que me enviou. Isso vos tenho dito estando ainda convosco, mas o Consolador, verso 26, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Até aí. Amém. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Sim. Então, nisto consiste amar a Deus. É guardando, conhecendo a palavra de Deus. Conhecendo os mandamentos de Deus. E que jeito que você conhece? Lendo a Bíblia. Não adianta chegar lá, abrir o Salmo 91, deixar lá, empoeirando, né? Senão vai só empoeirar, não vai adiantar nada. Então, lendo a Bíblia é a forma de você conhecer a vontade de Deus, aquilo que Ele quer para a sua vida, e também colocar ela em prática. Praticar a palavra de Deus. Aqui, Jesus, antes da sua partida, Ele conforta seus discípulos prometendo o Consolador, aquele que nos ajuda a lembrar de todas as coisas. Amém. Se você tem o Espírito Santo, você não está sozinho. Ele vai te lembrar aquilo que você Amém. tem lido na palavra de Deus. Pode ver que no verso 26, que ele promete o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito. Tem outras partes da Bíblia também que fala sobre o Espírito Santo, vai nos ensinar a palavra de Deus, a vontade de Deus. Amém. Então, se você tem o Espírito Santo, você vai lembrar da palavra de Deus. O que mostra, então, que amamos a Deus é que quando conhecemos a palavra de Deus. Você veio no verso 21, falando sobre isso. O 23 também fala: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada.
O verso 24 já é mais... Tem um não aqui, né? Quem não ama, não guarda as minhas palavras. Então a pessoa que não ama Deus, ela não vai guardar a palavra de Deus. Não adianta você tentar na marra, né? Ela não vai guardar. Precisa de uma ação do Espírito Santo na vida da pessoa para ela poder guardar. Então se você guarda a palavra de Deus, você ama. Amém. Você demonstra que você Sim. ama a Deus. Praticar a palavra de Deus. Salmo 119, verso 4. O maior salmos da Bíblia. 119. Verso 4. Eu vou ler o verso primeiro. Diz assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos teus caminhos. Verso 4. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos a riscar. Eu poderia pegar o versículo 11 também, né? Que diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O salmista guardava a palavra de Deus com ele para não pecar contra Deus. Para não pecar contra o Senhor. Jesus, ele colocava em prática tudo que ele ensinava, toda a palavra de Deus, todo mandamento. Até porque ele não veio revogar a lei. Ele veio para cumprir a lei. Sim. Mateus 5 fala isso. Vou voltar lá em Mateus 5, 17. Diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Amém. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, além de Jesus ensinar, ele praticava. Amém. Precisamos então colocar em prática a palavra de Deus. Lucas 6, 46 fala assim: porque vocês me chamam Senhor, Senhor não faz o que eu vos mando. Tinha pessoas lá na época de Jesus que chamavam Senhor, Senhor, mas não fazia o que ele mandava. Apenas chamava Jesus de Senhor. Senhor é dono. E nós temos que obedecer ao nosso dono, que é Jesus. Amém. Lucas 6, 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrogando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande sua ruína. 2 fundamentos. Um ficou em pé, o outro desabou. Um ouviu, praticou, o outro ouviu e não praticou a palavra de Deus.
Então precisamos ouvir e também colocar em prática a palavra de Deus. Até porque Jesus é o nosso capitão, né? Ele está nos dirigindo, Ele que nos comanda a nossa vida através da palavra de Deus. Segundo, no que consiste amar a Deus sobre todas as coisas? Consiste em amá-lo integralmente. Primeiro, a prioridade em amá-lo. Amar a Deus é prioridade. Não é amar outra coisa. Sim, a palavra de Deus. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Mateus 10. Mateus 10. Prioridade é amar a Deus. 10, 34. Verso 34 até o 39. Pode acompanhar aqui, eu vou ler aqui. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Eu vim trazer a paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, pois, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma tua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la. E quem todavia perde a vida por minha causa, este a achará. Então, quando você coloca, seja pai, seja mãe, seja mulher, marido, ou qualquer outra coisa acima de Deus, você não é digno de ser discípulo de Jesus. Isso significa que você não está dando prioridade para aquilo que realmente importa, que é a Deus sobre todas as coisas. Essa é a nossa prioridade. Amar a Deus sobre todas as coisas. E quando talvez a gente confunde amar a Deus como vir no culto, na igreja. Não que você não venha, tá? Pode vir à vontade. Isso, até porque não podemos deixar de congregar, né? Como diz a palavra de Deus. Mas não podemos confundir amar a Deus com atividades da igreja. Não que você não vá fazer, mas é outra prioridade. No caso, Deus é nossa prioridade. Quer ver um exemplo na Bíblia de uma pessoa que amava mais a Deus do que o próprio filho? Abraão. Gênesis 22. Abraão. Não faça isso em casa, a não ser que Deus ordene. Vamos entrar. Gênesis 22. Verso 1. Diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas. Olha só, a quem amas. E vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto. Porque holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos,
viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, que eu vou ali e iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho, e ele, porém, levantando nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Porque Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu-lhe Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E os seguiram ambos juntos, e chegaram ao lugar em que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, e dispôs a lenha, amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para o imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste seu filho, teu único filho. Respondeu Abraão, erguendo os olhos, e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão um carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão o nome daquele lugar: Deus proverá. Daí dir-se até hoje, de hoje: o monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste teu filho, que deveras te abençoarei, que certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá as cidades dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecendo a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Até aí. Então aqui você leu comigo, que acompanhou aí, que Deus colocou Abraão à prova. Para ver, vamos ver se ele ama mesmo a mim mais do que o filho dele. Não era o único filho, né? Ele tinha mais um para Agar. Mas era o filho preferido, que ele amava. Filho da promessa. Vamos ver se ele vai negar esse filho ou não. Vamos ver se ele me ama. Primeira oportunidade, ele pegou, obedeceu a voz de Deus e foi no lugar indicado. Sim. Você deve estar imaginando como ficou Sara, né? Sabendo disso. Meu filho, ainda mais mulher, ainda mais emocional. Mas ele não quis saber, ele obedeceu a Deus. Isaac era tão inocente, perguntou: Deus, está tudo aqui, fogo, cutelo, cadê o holocausto? Cadê o cordeirinho? Mal ele sabia que era ele que ia ser, né, sacrificado. Isso aqui deixa muito claro que o amor a Abraão não estava... Ele amava o filho, mas a prioridade era quem? Deus. Deus mandou, né? Ele foi lá e fez o que Deus mandou. A Bíblia deixa claro que quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Então a nossa prioridade... Eu não sei como é que é a sua vida, o seu coração, mas coloque Deus em primeiro lugar. Esse é o maior mandamento. E o maior mandamento não pode ser negligenciado. Até porque essa é a finalidade da nossa vida, né? Amar a Deus. E Abraão cumpriu isso. Fez o que Deus mandou, obedecendo a sua voz. Ainda que amá-lo integralmente, essa palavra integralmente,
a vida integral, de completo. Né? Amar a Deus completamente. Ou seja, 100% você vai se entregar para Deus. E ele é um amor não dividido. Mateus 6:24. Alguém pode ler, por gentileza? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Tá, então, não tem como a gente servir dois senhores, né? Ou você vai fazer a vontade de um ou de outro. E a Bíblia fala também aí, que o versículo que a Célia leu, que você vai amar mais a um e vai desprezar o outro. Então o correto é você ter um dono só, um só Senhor. A gente está estudando aqui na escola dominical sobre vendo que Deus nos comprou, né? Nós éramos escravos do pecado e Deus nos comprou. Que jeito que ele comprou? Não com dinheiro, não com qualquer outra coisa, mas com o sangue de Cristo. Está na Bíblia. Então você é dele, você pertence a ele. Então você amar a ele é a sua prioridade. Então você vai amá-lo 100%. Não é 90%, não é 60%, não é 50%, não é 70%, mas 100% a Deus. Tá? Até porque não podemos dividir esse amor. Isso significa que eu não vou amar outras coisas? Primeiro mandamento, amar a Deus. Segundo, semelhante a esse, amar o próximo como a ti mesmo. Então você vai amar, mas não prioridade. Prioridade sempre é em Deus, porque Ele é o seu Senhor, Ele que te resgatou da nossa vã maneira de viver. Terceiro, amar a Deus constitui em amá-lo incondicional. Incondicional. O que é incondicional? É sem si. Se acontecer isso, eu vou amar. Se não, eu não vou amar. Na Bíblia você encontra algumas pessoas que só ia até Jesus só por causa dos milagres, por causa das bênçãos, por causa do pão que ele multiplicou, ele seguia Jesus. Mas não tinha nenhum interesse em servir a Jesus. Não tinha nenhum interesse em pagar esse preço de servir a Jesus. Agora as pessoas, eu só vou servir a Deus se Ele fizer alguma coisa por mim, se Ele me dá uma bênção. Agora, se Ele não me der, eu vou sair, não vou abandonar. Quem lembra da história dos 10 leprosos? Quantos voltou para agradecer? Foi um só? Pois é, de 10, um só voltou. Se aquelas pessoas, se a lepra voltasse para aquelas outras 9 pessoas, ou elas estariam precisando de outro milagre, o que elas iriam fazer? Ia correr até Jesus. Jesus me socorre. Mas não é esse o amor que Deus quer, né? Se Deus abençoar, você vai amá-lo. Não, é um amor incondicional. Deus me deu, eu vou continuar amando. Deus não me deu, eu vou continuar amando do mesmo jeito. Bem. Às vezes Deus não vai dar aquilo que você pediu, mas Ele vai dar a graça dele para você. Meu filho, a minha graça te basta, que é o caso do apóstolo Paulo. Mas primeiro eu quero ver Jesus aqui com vocês. Mateus 26, 36 a 42, ao Leia. Mateus 26, 36 a 42.
Mateus 26, 36 a 42. Alguém pode ler. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E rindo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Até o versículo? Até o 42. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E rindo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Faça a tua vontade. E Deus fez a vontade dele, que não era passar o cálice. Né? E Jesus tomou do cálice da ira de Deus, não porque ele era pecador, mas porque nós somos pecadores. Né? Ele pagou o preço por nós. Outra pessoa que amou a Deus incondicionalmente, o apóstolo Paulo. 2 Coríntios 12, de 1 a 10. Pode ler, pastor? 2 Coríntios? 12, de 1 a 10. É que eu estou com o microfone, né? Então fica mais fácil. Isso. É verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que o tirasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Até qual? Até o 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Que versículo, gente. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, como ele leu ali. Ele orou 3 vezes. Deus, tira. Ele orou a primeira vez. Deus, tira esse espinho. Deus, eu não vou tirar. Orou mais uma vez. Tira esse espinho, Deus. Não vou tirar. Orou pela 3ª vez, que o crente é persistente. Tem que orar mesmo, bastante. Amém. Eu não vou tirar esse espinho, Paulo. Por que, Deus? Porque a minha graça basta para você. Amém. 1 Coríntios 13. Já pensou se Deus não respondeu positivamente a Paulo, né, nesse sentido de que não tirou o espinho? O que Paulo fez? Saiu correndo, não, vou sair da igreja, vou abandonar a fé, porque Deus não fez o que eu queria. Não, mas ele demonstrou um amor incondicional, continuou trabalhando para Deus, foi um dos apóstolos que mais trabalhou,
Não ele, mas a graça de Deus com ele mesmo Amém, fala. sim. A ponto de escrever 1 Coríntios 13, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, Tudo suporte. tudo suporta. E não para por aí. Porque ele escreveu Romanos 8 também. E a gente canta aqui, quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, Perseguição. fome ou perseguição? Né? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte, todos os dias e reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém, sim. Né? Pois estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades poderá nos separar do amor de Deus. Amém. Se eu puder, tem várias pessoas na Bíblia que a gente pode citar aqui, eu não vou citar todas, que já está até dando meu horário aqui. Ó. Mas com isso a gente aprende que nós não podemos basear o nosso amor a Deus nas bênçãos que Ele nos dá. E sim, por amar mesmo a Deus por quem Ele é e não por aquilo que Ele dá. Né, eu já estou concluindo. Me fale com quem ou quem você passa a maior parte do tempo. Então, a gente vai dizer quem que você ama. Né, e cumprindo este mandamento tem sido difícil, às vezes, para nós. Difícil para mim, para você. E a gente às vezes deixa em segundo plano, eu não sei do seu coração. Né? Às vezes é assim, às vezes não é. E nossas vidas não está às vezes sendo usada mesmo para Deus. Por causa da correria do dia a dia, né? Ou da busca pela performance em produzir, em fazer alguma coisa. Né? Então isso, no nosso tempo, a nossa vida, então ela vai escorrendo pelo ralo do egocentrismo do nosso coração. E a gente acaba deixando deste principal mandamento que é amar a Deus sobre todas as coisas. A partir de hoje, procure amar Deus em primeiro lugar. Amém? Amém. Eu vou encerrar aqui, já está dando meu tempo. Mas que fique de aprendizado para nós todos sobre amar Deus de todo o nosso coração. Até porque ele não é o último mandamento, ele é o primeiro. E mais, ele é o maior mandamento. Toda lei, se alguém perguntar para você, resume a Bíblia, essa Bíblia que você tanto lê. Ame a Deus de todo o coração e ao próximo de ti mesmo. Esse é o resumo da lei, da palavra de Deus. Tudo se resume, se concretiza em amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? Pastor. Eu, na medida do possível, fujo do microfone assim. Deus tem dado graça para usar a voz. Vamos usar esse daqui. O amor, a demonstração do nosso amor para com Deus envolve também amar o próximo como amamos a nós mesmos. É um aprendizado, amados, que atravessará todo o nosso viver cristão. Nunca vai cessar um momento sequer na vida cristã que não nos será necessário ouvir, como o irmão Felipe apresentou, o desafio para nós, esse grande mandamento. Eu sei que os saduceus perturbavam Jesus, os fariseus também, mas eu confesso para você que algumas perguntas que eles fizeram para Jesus, eu também fiquei curioso para saber a resposta. Aquele da mulher lá que casou várias vezes, é interessante, não é? De todo assim, fora de um desejo de alguma coisa. É que eles estavam puxando
consideração para aquilo que eles criam e ouviram aquilo que eles precisavam da parte do Senhor Jesus. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? Então, o amor de Deus se manifestou. Deus provou seu amor por nós, dando-nos o Salvador, o Senhor Jesus. Aliás, eu até convido você, nesse momento de reflexão, analise, faça um retrospecto na sua vida, do momento em que Deus tratou com você, vindo você ao conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador, como Deus preparou você para esse momento. Porque somos ordenados a pregar o Evangelho porque tem um campo pronto para a ceifa. Ou seja, preparação. Eu estava dizendo, não sei para quem eu estava dizendo, acho que foi para o irmão Filipe, eu não sei quem que eu estava conversando, que eu disse, olha, o que aconteceu no início do livro de Atos tem muito a ver com aqueles 3 anos do ministério público do Senhor Jesus, preparando o terreno, preparando os portadores da mensagem do Evangelho. Então, chegou um momento em que foi lançada a rede e veio cheia de muitos peixes, pescadores de homens, né? Vamos colocar em pé nesse momento. Eu fui alcançado pelo amor de Deus, a demonstração do amor de Deus, não apenas dando o seu filho, mas Deus levantou, como tem ainda ocorrido aqui e acolá, homens que se entregaram tão somente para ser instrumentos, porta-vozes da comunicação do amor de Deus ao mundo, a demonstração do amor de Deus. Porque verdadeiramente só podemos amar a Deus com aquele amor que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Vem de Deus. Todo recurso vem. Você já percebeu? Todo recurso vem de Deus. Todo. Até a condição para amarmos. Preparado por Deus. Deus derramou o amor ágape, o amor divino, com o qual nós devemos amá-lo e amar também o nosso próximo. Irmão Felipe, esse foi a primeira vez que você pregou, né, no domingo aqui à noite. Está acostumado a dar aula, mas estranha, não é? Fica meio assim, impactado, mas outras vezes mais ele vai se soltar mais, né? É verdade, vai. Eu lembro a primeira vez que eu me entreguei a pregar, eu tinha 15 anos. Só estávamos em 3. Era eu, um pastor e mais um visitante. E eu tinha 15 anos. Eu vi você mexendo no seu caderninho aqui, eu lembrei daquele caderninho meu também. Eu escrevi tudo no caderninho. Em algum lugar no meu escritório eu tenho esse caderno desaparecido, está em algum lugar. Eu lembrei de você. Usando o seu caderninho, lembrei do meu caderninho, quando eu colocava no caderninho. Começa assim, está indo na direção certa. Ok, vamos orar nesse momento. Já vieram até as meninas lá do curso para cá. Tá, vamos orar então. Vocês vão cantar hoje à noite? Então assentai-vos, vamos... Não, peraí, eu tenho que fazer algo aqui, então vai dar um problema sério com o pessoal da transmissão. Eles não vão ter como acompanhá-las, então deixa eu só encerrar com a transmissão e depois a gente apresenta o cantar delas aqui, alguém filma. Bendito Deus e Pai Celestial, hoje à noite o irmão Felipe acatou o desafio. A princípio era a questão da minha cirurgia na boca, mas tínhamos como entendimento que o Senhor deseja usá-lo. Ele está sendo preparado pelo Senhor. E nós oramos para que o irmão Felipe se entregue a toda a preparação do Senhor. Ó Deus, e ele venha ser usado pregando poderosamente a palavra do Senhor. Damos graças, Pai, por essa noite, pela maneira como o Senhor nos conduziu. Abençoado
tem sido esse tempo. Oramos dando graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Alguém fecha a transmissão para mim, por gentileza. E aí nós vamos... Ok.